E o Senhor tem colocado quase que esse último semestre uma palavra no meu coração a respeito da restauração que a noiva precisa passar, a igreja precisa passar. Eu acredito nessa restauração completa, ok? Completa. E há uns anos atrás o Senhor me deu essa mensagem. Já tem alguns anos, deve ter no mínimo uns 9 anos. Que eu não pregava e dos tempos para cá o Senhor ressuscitou essa palavra, o sentido dela para o nosso tempo. Nós estamos encerrando o ano, correto? Daqui a pouquinho estamos encerrando o ano. E muita gente esse ano passou percas, situações difíceis e está encerrando o ano talvez não como gostaria, né? Alguns passaram por problemas e não apenas percas de pessoas, mas talvez amizades, situações ou relacionamentos quebrados. E o que o Espírito Santo me deu uma palavra, e acredito eu que é para o nosso tempo agora, a respeito da restauração que a igreja precisa passar. A gente tem visto muitas pessoas desistindo da fé, abandonando a fé, e muitas delas, quando você vai conversar com elas, você vê que esse não é o desejo da pessoa. Mas chega em determinado momento que ela se perde. Se perde por quê? Porque hoje, gente, sinceramente, nós estamos muito superficiais no nosso relacionamento com Deus. Mas a nossa geração sofre muito ataque. É uma geração que mais sofre ataque na alma, nos sentimentos, nos relacionamentos. E ninguém mais do que o Senhor Jesus, Ele é o nosso modelo. Nós sabemos que temos grandes homens e mulheres de Deus maravilhosos nos cercando. Eu conheço muitos homens de Deus. Vocês certamente aqui na igreja tem muitos homens e mulheres de Deus. Mas apesar deles serem homens e mulheres de Deus, ninguém é o nosso modelo realmente mais perfeito, digno de confiar cegamente do que o Senhor Jesus. Somente Ele pode nos transmitir a verdade plena, completa e absoluta. Então, quando eu olho para o exemplo do Senhor Jesus, Ele me leva a ver uma vida de um homem. Por favor, eu não estou me referindo ao aspecto de como Deus, mas um homem que venceu nessa terra. E você não vai vencer nessa terra, você não vai vencer no casamento se a sua alma estiver dilacerada, quebrada. Você pode ir até determinado momento, mas uma hora você vai parar. Então por isso, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele vem com todo o ódio do seu coração, com todas as estratégias, tentando ferir você, porque uma vez que ele te fere, você se torna um alvo fácil, se torna manipulativo, se torna parável. O diabo na igreja primitiva, ele tentava parar a igreja ferindo o corpo. Então ele matava as pessoas no Coliseu. Não era assim? Então ele matava o filho diante do pai e da mãe, tentando levar aquela igreja a retroceder. Mas teve um efeito contrário, porque quanto mais você recebe ataque no seu corpo, quanto mais desafios aparecem, mais você se torna forte, mais a tua fé se torna saudável e implacável diante das adversidades. E foi isso que aconteceu. O inimigo vinha e matava e destruía, e a igreja foi ficando forte. Então o diabo mudou a estratégia dele. Em vez de ferir o corpo, ele começa a ferir a mente. Ele começa a ferir o coração das pessoas. Por isso que Salomão, no capítulo 4 de Provérbios, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ele não está falando de coração, ele está falando de mente, da vida emocional. E quando eu vejo a vida de Jesus no episódio que nós vamos ler agora, eu confesso para vocês que eu fui tão impactado com isso. E eu espero em nome de Jesus que o Espírito Santo nos ajude a transmitir aquilo que Ele colocou no nosso coração. E saiamos daqui, querido, mais fortes. E saiamos nessa noite ainda mais vitoriosos. E saiamos aqui dessa noite para entrar 2022 com a família abençoada, tratada, implacável. Eu
creio nisso. Eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário na nossa vida, ainda esse ano, para a gente entrar nesse ano de 2022, realmente triunfando, sendo guiados pelo Espírito Santo, conquistando aquilo que Ele tem para conquistar. O nome daqui está aqui, Saindo de Nazaré, a terra do trauma. Quero que você abra a sua Bíblia. Eu acho que a gente vai acompanhar aqui. Tem como projetar para mim? Tem, a partir do verso 16. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, verso de número 16 em diante. Se você não trouxe a Bíblia, acompanha aqui. Se trouxe, acompanha aí com a gente, por favor. Diz assim: chegando a Nazaré, aonde fora criado. Ele chegou na terra natal dele, ali onde ele cresceu, jogava bolita, brincava, dança aquela dança de vocês lá. Jesus volta lá para a aldeia dele. Esses dias eu estava no Pará, lá de onde eu vim. Então, Jesus retorna. Presta atenção, no início do capítulo 4, ele vai para o deserto. Ele vence o diabo no deserto. Depois de que ele vence o diabo, diz a Bíblia que ele retorna no poder. No verso 14 do capítulo 4, ele volta no poder. E quando o ministério dele está consolidado, ungido, abençoado, ele volta para começar ali na aldeia dele. Depois de ter passado pela Galileia, ele volta para Nazaré. E olha só, isso que o texto está falando. Chegando a Nazaré, aonde fora criado. Entrou na sinagoga no dia de sábado, ali onde todo sábado eles costumavam reunir, ouvir a palavra. Segundo o seu costume, levantou-se para fazer uma leitura. Segue para mim. Aleluia. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele o abriu e achou o lugar onde estava escrito. E aqui ele vai anunciar o seu ministério. Essa profecia de Isaías agora se cumpre e ele lê essa profecia. Pode ir, querido. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos do diabo. Quem gostaria de estar nessa reunião da sinagoga lá? Que coisa, ouvindo do próprio mestre falar isso aqui. Vai lá, segue aí. E para proclamar o ano aceitável do Senhor. Pode ir, querido. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Pode passar, querido. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Uma passagem que estava lá, tantos já haviam lido, mas era o grande momento do cumprimento. Vai lá, pode seguir. Todos o provavam e, admirando-se das palavras de graça que saíam da sua boca, perguntavam: esse não é o filho? Essa palavra, admirando-se, era no sentido de reprovação. Não era no sentido positivo. E aí o povo aqui começa a olhar para ele: mas esse cara aí não é aquele lá, estava lá jogando bola com a gente? Mas esse cara aí não é aquele lá? E o povo começou a se admirar. Segue aí um pouquinho mais. E Jesus lhes disse: sem dúvida, direis este provérbio médico: cura-te a ti mesmo. E tudo o que ouviste dizer que fizeste em Cafarnaum, faz também aqui na tua terra. Pode passar. E acrescentou: em verdade, vos digo que nenhum profeta é aceito em sua terra. E aqui o discurso começa a ficar, e a situação começa a complicar. Segue, por favor. Em verdade vos digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, e por 3 anos e 6 meses, trazendo uma grande fome por toda aquela terra. Pode seguir. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Serepta de Sidom. Então Jesus está falando: gente, eu vim para cá, eu quero começar o ministério aqui com vocês, meus amigos. Mas ninguém recebe, porque um profeta, ele não é bem recebido no meio do seu povo. Segue, por favor. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã o sírio. Pode passar. E ao ouvirem essas coisas, todos os que estavam na sinagoga ficaram muito indignados.
Na minha tradução fala irados. E levantando-se, o expulsaram. Lê esse texto aqui, gente. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte sobre o qual a cidade estava construída, para o jogar. Para quê, gente? Para matarem ele. Os amigos de Bolita. Aquela turma dele, os amigos dele queriam matar ele. Já pensou, você volta para sua terra natal, no meio dos seus parentes, e por servir a Deus e você falar do seu chamado, as pessoas tentarem te matar? Segue, por favor. Ele, porém, passando pelo meio dele, seguiu o seu caminho. Só mais o último versículo. Depois desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e ali ensinava no sábado. Só até aqui. Presta atenção, no dia que eu li esse texto, eu confesso, isso mexeu comigo. Porque nós estamos vivendo um tempo que, se de repente você entra na igreja e o pastor não te cumprimenta, aí você diz: eu não vou mais para o culto. Nós estamos vivendo um tempo que, se de repente você está lá olhando o seu Instagram e você vê os irmãos no Natal, na casa do pastor, aí você não foi convidado, aí fica chateado. Nós estamos vivendo um tempo que os relacionamentos estão superficiais, onde nós não estamos vivendo aquilo que a igreja manda a gente viver. Um amor verdadeiro, uma cura, uma igreja concisa, forte. Satanás sabe que o ser humano tem 3 carências. Eu estou falando do ser humano por causa da natureza caída, preste atenção. Por causa da nossa natureza caída, o ser humano carrega 3 carências na sua alma. Ele necessita ser amado. Por isso, todo ser vivo precisa, eu estou falando ser humano, todo ser humano precisa ser amado. É uma carência. Foi feita uma pesquisa que só tem uma coisa que o ser humano quer mais do que dinheiro: é ser amado. E não é Deus? Não. Na pesquisa, não. É ser amado. E em troca desse amor, o diabo dá feridas. Ele adoece as pessoas. E daqui a pouco elas começam a querer comprar o amor, a atenção das pessoas. Número 2, segunda carência almática que o ser humano tem: ser aceito. E é por isso que os nossos jovens, às vezes, eles querem pintar o cabelo de azul, de amarelo. Não tem nada a ver, estou dizendo que isso é pecado. Mas nós vemos, às vezes, um afã por tentar agradar e ser aceito pelo mundo. A nossa alma precisa ser aceita. É por isso que, quando a gente trata os nossos filhos com indiferença, pelo gênero, pelo temperamento, isso os fere, porque eles têm necessidade de ser aceitos. Entende? Isso é da nossa alma caída. E a última carência que nós temos de ser compreendido. Muitos casamentos se acabam porque você senta com o marido, você senta com a esposa tem razão, o marido tem razão, mas qual é o problema? Ninguém se entende. Não há compreensão. Uma das coisas que, depois que eu fiz o curso de coach, me ajudou, foi a única coisa que prestou do coach para mim. Desculpa se você é coach, não quero ofender ninguém. Por favor, não foi minha intenção. Mas a única coisa que prestou, que eu aprendi, pastor, é o seguinte: não adianta você querer mudar a cabeça das pessoas se ela não aceita. Então nós temos uma necessidade, queridos, de ser compreendido pelas pessoas. Quantas discussões seriam evitadas se simplesmente a gente ficasse calado e se esforçasse para compreender o outro? Só isso. Mas não, às vezes nós estamos tão atacados que a gente só quer ser compreendido. E o diabo usa essas 3 carências para nos ferir. E nós estamos falando aqui do Senhor Jesus. Ele chega ali e ele é rejeitado, e o pior, ele tenta ser morto. E você acha que talvez só isso? Jesus só pode nos ajudar porque ele passou por isso? Não. Eu não sei se você conhece um pouco a história do Jesus judeu, filho da Miriam. Um dos historiadores da época
ali contemporâneo de Paulo, e também acompanhou um pouco da história de Jesus, Flávio Joséfo, um judeu. Ele escreve e ele diz que quando Jesus chega naquela comunidade, as pessoas, José não escondeu a história, ele não disse, olha, o filho é meu, ele disse, o filho veio do Espírito Santo. E aquela comunidade se alvoroçou, tomada pela religiosidade, eles começaram a tratar Jesus, Maria e o próprio José com preconceito. E as crianças não podiam brincar com Jesus, a não ser os outros irmãos, aqueles irmãos que a Bíblia fala, Judas, Simão, que eram filhos de José, do primeiro casamento dele, esses brincavam com Jesus. Mas a comunidade não podia, porque ele era uma má influência. Sabe como Jesus era conhecido na comunidade? O bastardo filho da prostituta Miriam. Você já foi tratado assim? Ele cresceu nesse ambiente de rejeição, e o ser humano, ele não tem estrutura para lidar com rejeição. Seja ela por um preconceito, seja ela até aparentemente verdadeira. Mas Jesus foi lidar com esse tipo de coisa. O meu Cristo, o teu Cristo, ele pode nos ajudar a viver uma vida de vitória, porque ele passou por isso. Finalmente, depois que ele retorna para Nazaré, que aqui de forma figurada, representa o lugar da ferida, o lugar da ofensa. Aquele momento que você se ofendeu e aquilo te travou. E você pode dizer para mim, não pastor, isso não tem nada a ver, eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram. Deixa eu te contar uma história. Tinha uma menina na igreja que eu dizia para ela, você tem que casar, você está vivendo uma vida de fornicação, Jesus quer que o teu relacionamento seja abençoado, casa. Ela falou, não vou casar. Mas e se isso te custar a tua salvação? Mas não vou casar. E um dia eu vi que tinha algo errado. Nós falamos para o povo, estava fazendo a limpeza do lixo da alma, que é o que a gente vai fazer hoje aqui. Para entrar 2022, irmão, chutando capita, estabelecendo o reino aqui por tudo quanto é bom. Mas se a gente está ferido, a gente pode até cantar o hino da vitória, mas não vai passar disso. Então, um dia ela chegou conosco, comigo, com a minha esposa, chorando. Ela falou, eu descobri por que eu não quero casar. E eu, pastorzão, né? Gospel, minha mente gospel, eu já queria mandar a menina para o inferno. E ela falou assim, eu tinha 15 anos, apareceu o bonitão lá de Poconé. Sabe aquele menino bonito de cidade pequena? Tem aquele cara bonitão, né? Né, pastor? Aí o cara chegou com ela e falou assim, meu amor, quero casar com você. Que antigamente essa conversa dava certo. Agora não precisa mais dessa conversa. Está bom. Foi lá, conversou com os pais, marcou a data do casamento. Aí ele falou assim, agora me prova o teu amor, viu, jovens? Hoje em dia isso não cola mais, né? Isso era que é da minha época, pastor. Me prova o seu amor. E como que provava? Se entregando pro cara. E ela fez isso. Depois que o cara teve o que ele queria, ele sumiu. Uma semana que ele não aparecia, todo dia ele estava lá. Ela foi atrás dele, foi procurando, não sabia onde era a casa dele. Saiu procurando, encontrou, pastor. Quando chegou lá, disse, cadê o fulano? Disse, ele saiu. Mas eu sou a noiva dele. Não, ele saiu para casar. Foi para o cartório. Como que você é a noiva dele? Ele está noivo aqui faz muito tempo e tem uma noiva. E não é você não, mostraram a foto. E a menina foi ferida. E a menina se fechou. Você sabe, eu trabalho com pastores. Você sabe quantos pastores já chegaram comigo e disseram, eu estou entregando, não quero mais. Porque foram rejeitados, foram pisados, foram humilhados. Sabe quantos casamentos está dando errado? E o problema não está nem no cônjuge. Está lá no namoradinho que você tinha na escola e que meteu o chifre com a sua melhor amiga e que você nunca perdoou. E hoje toda vez que o seu marido chega tarde, você não sabe por quê, mas você trata ele mal.
Sabe aquelas reações que você não tem controle? São exatamente o lixo da sua alma. Exatamente aquilo que não foi corrigido. Deixa eu te falar uma frase. Passado mal resolvido, futuro comprometido. Se você não corrige o seu passado aos olhos do Pai e aos olhos da sua palavra, você vai ter problema cedo ou tarde. Você conhece alguém que você estoura constantemente, sem motivo, e você diz, me perdoa, não sei por que eu agi assim. Está aí guardado dentro de você, lixo. E Jesus nos ensina. Gente, ele passou no meio da multidão que queria matar. Escuta, eu estudando esse texto, sabe quem era um dos cabeças dessa sinagoga? Tiago, o irmão dele. Sabe o Tiago que escreveu o livro de Tiago? Era ele que estava aqui encabeçando a sinagoga. Eu não posso dizer que o próprio irmão tentou matar, mas eu sei te dizer uma coisa, ele estava lá. E foi o fato de Jesus estar curado que fez depois ele se converter e ele se tornar o apóstolo Tiago, líder da igreja. Porque quando Deus cura o nosso coração, Ele não cura só a nossa vida, Ele cura aqueles que estão ao nosso redor. Pessoas que vieram como eu do mundo. Irmão, eu vim do mundão. Eu vim de uma vida bem, sabe, mundana. Bem quebrada. Sabe aquele cara que ninguém acreditava? Que o policial bateu um dia em cima da Glock dele, falou assim para minha mãe, ó. A mamãe chorando, na frente de um PM Box. Eu algemado e ela falou assim, meu Deus, gritando, o que eu faço? Eu não sei mais o que eu faço. E aí o sargento bateu em cima da Glock e disse assim, uma na cabeça, resolve o seu problema. Uma igreja ferida não pode levar as pessoas à cura. Um cego não guia outro cego. Sabe por que tem tido tantos escândalos no meio da igreja? Não é porque as pessoas, elas são más, são diabólicas. Não, é porque nós entendemos errado a mensagem do Evangelho. Não é apenas para nos salvar espiritualmente, mas é para nos salvar desse tormento nessa. Tem gente que está vivendo em tormento. Eu não sei você, mas eu me lembro das nossas reuniões na igreja. A gente estava recebendo as pessoas igual nós estávamos ali, pastor. Eu tive o privilégio de estar junto. Mas as pessoas chegavam na igreja, irmão, às vezes só com 2 dentes na boca, mas chegava feliz, oh, aleluia, irmão, e tal. Hoje as pessoas estão chegando de Hilux com um semblante quebrado. Porque é assim que está o nosso coração ferido. E temos que tentar fingir que estamos felizes quando não estamos felizes. Jesus quer que você saia desse lugar do trauma. E Ele quer te levar para um lugar seguro, para um lugar de paz, para um lugar de verdade, de amor, de amor. De amor. O mundo possa. Oh Jesus. Que o mundo possa olhar para cá, para dentro. Que o mundo possa olhar lá pelo muro dele, lá na tua casa, e dizer: uau, eu quero ter um casamento assim. Quero isso. O amor, a paz, a cura que Jesus Cristo dá. Amém, queridos? Deixa eu te falar algumas coisinhas que as feridas fazem na nossa vida. A primeira coisa que toda ferida, ela é estúpida e burra. Por isso que depois que você é curado, você olha para ela e diz: eu não acredito, cara. Eu não acredito que eu passei 30 anos da minha vida com raiva do meu pai, cara. Meu pai é o meu herói. Eu falando do meu cunhado, o meu pai era um monstro. Eu falei: não era não. Era só um ser humano, cheio de falha.
Era um monstro. E eles fazendo de vítima. Presta atenção no que eu vou te dizer hoje. Toda pessoa que se coloca na condição de vítima não é curado. Tente ajudar alguém que se faz de vítima. Você não consegue progredir. Já viu alguém assim? Conhece? Então fica quieto. Entrega. Então, a ferida, ela é enganosa. Ela é mentirosa. E ela nos causa uma cegueira. Ela nos cega. Você já viu? Irmãos, vamos lá, não quero, por favor. Me ajuda aqui, vou com as irmãs, eu não quero. Eu estou crendo que os irmãos não têm esse problema. Mas quantas das irmãs aqui tem medo de barata? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 irmãs que tem medo de barata. Certo? Tá bom? Não é pecado não. Mas olha, escuta aqui. Escuta aqui. Quantos de vocês já viu uma barata comer uma mulher? Levanta a mão. Morreu, a barata pulou na jugular e estrangulou e comeu. Quem já viu uma barata que comeu alguém? Que assassinou alguém? Cortou a perna. Ah, barata assassina. Quem já viu? Você percebe que é um medo doido isso, negócio? A barata desse tamanho aqui, tentando sobreviver, e a mulher em cima, pulando. Fala assim, me diz se não é uma doideira, gente. Sim ou não? É ou não é? Pois os outros medos também são. E assim que o diabo vai fazendo, ele vai colocando medo na gente de encarar, medo de ser verdadeiro, medo de amar, medo de perdoar, medo de arriscar, medo de superar, medo de se entregar para Deus e viver o propósito de Deus. As feridas fazem isso. Fui pastor de jovens, 17 anos. Você sabe uma coisa doida, gente? Por isso que eu estou falando, é cega, gente, é uma doideira esse negócio. As jovens que vinham reunir com a gente, comigo, com a minha esposa, pastor, me ajuda, eu não vou casar. Por quê, irmã? Você não vai casar? O que aconteceu? Não vou casar, eu já tenho 20 anos, pastor. Eu sou feia. As meninas mais bonitas da igreja chegaram com essa conversa, pastor. Eu sou feia, ninguém me quer. Vou olhar para minha mulher. Falei, quem foi que deu droga para essa menina, meu pai? Essa menina tá doida. Mas por quê? Porque o mundo fere a gente, galera. Fere. Você já viu que toda mulher que vai tirar uma selfie é como assim? A boca da Gisele é tijolinho. Isso é brincadeira de jogo. Mas por que faz isso, pastor? Porque o mundo diz que isso que é bonito. Estudava uma menina junto comigo, na época que eu fazia a 6ª série. Eu lembro disso. Ela era a moça mais bonita da sala. Ela tinha os lábios igual da Angelina Jolie. Bonito. Mas as outras que tinham a boca feia faziam o que com ela? Ela se sentia feia. Chamava ela de beiço de lamba-boi. Ei, o bicho picou a tua boca, foi? Então ela conversava com as pessoas assim, ó. Sabe, é engraçado. Mas isso são feridas. Que com certeza quando aquela menina se olhava no espelho, se sentia, sabe, você é filho de Deus, você é o mais que vencedor. Você sabia que não há barreiras. Não há nada que possa parar os planos de Deus na sua vida. Nada. E às vezes a gente canta na igreja, mas quando você está sozinho na sua casa, lá no seu quarto, às vezes quando você está quieto, você está se sentindo um derrotado, um quebrado, feio, destruído. Porque as feridas, elas têm esse poder de nos cegar. Elas imprimem em nós uma... Imagina, filho bastardo. Imagina Jesus, sabe? Quando ele ia, talvez por uma confraternização, as mães dizendo, sai pra cá, vem pra cá, sai perto desse menino. Porque o judeu era assim. Quantas vezes, talvez Jesus teve que comer sozinho. Mas isso não afetou. É isso que me deixa. Não afetou. E se tem um negócio que eu admiro, é quando alguém tem a alma tratada. Não guarda rancor, não guarda mágoa.
não está carregando um jugo. Quantas vezes você muda de cidade, você muda de emprego, muda de casamento, mas continua com a vida quebrada. Você descobre que o problema não era o patrão, não era o pastor, não era a cidade, não era a economia, não é o presidente da república. O problema está aqui. O problema está dentro de você, não está fora. Quantas mães não conseguem dar amor aos seus filhos? E não é porque não ame. Quantos pais nunca beijaram seus filhos? Quantos pais nunca sentaram com o filho para dizer: filho, eu acredito em você. Pastor, mas eu não recebi. Eu também não, mas eu faço isso. Eu faço isso. Eu faço isso porque eu entendi o propósito de Deus, não apenas para a minha vida. E nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. As feridas nos cegam, as feridas também conseguem nos tornar escravos de sentimentos, de padrões. As feridas conseguem nos limitar através do medo, através de crenças erradas. Um dia desse eu estava falando com um pastor, e ele é um pastor de uma igreja grande. Ele disse: pastor, eu paguei um preço muito grande para essa igreja chegar aqui. Mas vou falar a verdade para o senhor, eu estou com vontade de me ir embora. Eu olho para essa igreja, eu sei que é Deus, eu sei que Deus está agindo, a igreja é uma bênção, mas eu estou querendo me embora. E ele quer fugir, não sabe de quê. Tem uma pessoa lá em Várzea Grande que a Luana evangelizava os filhos, ganhou o pessoal lá para Jesus, uma célula em frente a um lugar muito perigoso. E o pai de família chegou comigo e disse: pastor, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro bom, eu quero fazer isso tudo para os meus filhos. Eu acho que eu estou errado. Não está errado não, irmão. Aí ele comprou a casa, comprou outra casa, comprou um carro novo, comprou isso aqui, comprou aquilo outro e tal. E um belo dia ele parou com a caminhonete lá na frente de casa e me chamou: vem aqui, por favor, me ajuda. Eu falei: que foi, irmão? Ele falou: pastor, ora por mim, eu não sei o que está errado comigo. Comecei a conversar lá com a minha esposa, ela começou a falar alto comigo. Eu ia pegar minhas coisas, colocar dentro dessa caminhonete e sumir aqui. Quantas vezes a gente está querendo fugir das coisas? Não funciona assim. Apesar de ser uma atitude natural, fugir não funciona. Não funciona. Você já prestou atenção que quando as coisas não saem do nosso jeito, a gente quer fugir? Quanto mais a gente aproxima do momento da cura, a gente foge. Como que Jesus venceu isso tudo, gente? Agora nós vamos entender porque eu falei saindo de Nazaré. A primeira coisa que eu vejo aqui é que Nazaré poderia ser o cemitério, o ponto aonde o ministério de Jesus ia morrer. Mas ele não se deixou levar por isso. E eu não estou falando de um lugar físico, não. Eu estou falando daquele lugar aqui, ó. Daquela cadeia mental, daquele momento em que você passou e te travou. E à medida que a gente for falando, você vai lembrar. E até o final, você vai deixar o Espírito Santo arrancar essa dor da sua alma. Vai deixar o Espírito Santo te tocar. Você vai confiar no Espírito Santo. Como que Jesus venceu? Como que ele conseguiu? Primeira coisa que eu vejo aqui: Jesus não ficou lá naquele lugar. Jesus, quando ele começa a ser maltratado, ele não deixou aquele lugar ali dobrar ele, pará-lo, destruir o seu chamado. Ele não deixou. Jesus poderia ter ficado lá, chorar, revidar, deixar ser ofendido, atacar eles de volta, que é isso que nós fazemos quando alguém nos ataca. Mas não. Jesus diz, a Bíblia diz que ele passou no meio deles, não deu ouvido nenhum, foi embora. Ele foi cumprir o propósito dele em Cafarnaum. Se você continuar lendo, lá ele fez um milagre, lá o trem pegou. Mas quantas vezes a situação acontece, você vai para sua casa e vai chorar, e vai ficar remoendo a situação, e você fica escondendo lá de todo mundo.
Você não tem coragem de conversar com o seu pastor, você não tem coragem de falar com a sua pastora, você não tem coragem de abrir com ninguém. E fica lá, no lugar de Nazaré. E não vai se resolver desse jeito. Vai resolver quando você decidir sair desse lugar. Não adianta você ficar culpando os outros pelos seus fracassos. Não adianta você dizer, sabe, eu acompanho muita gente falar: ai pastor, o senhor não tem ideia como eu fui criado. Ai pastor, meu pai me chamou de feio. Minha mãe falou que eu era um arresto de aborto. Vai resolver o que você ficar assim? Não vai resolver, tem que sair de Nazaré. Tem que romper com isso. Vou falar um negocinho rapidinho para os irmãos. Meu pai era garimpeiro. Fui criado no meio de armas. Quantas vezes eu acordei de noite, meu pai com a arma dando tiro atrás da minha mãe, a gente corria para o meio da mata. Meu pai não atirava na gente, mas atirava nela, a gente corria para dentro da mata. Quantas vezes eu não acordei dentro de casa da minha mãe ensanguentada. Quando meu pai chegava do garimpo em casa, passava geralmente 5 dias, no máximo 6, todo mundo escondia a faca. Vendo as coisas mais obscenas que você pode imaginar. Eu fui criado num ambiente assim. E quando a gente ia para o garimpo, morte no meio de prostitutas. Como diz aquela música, eu tinha tudo para dar errado, irmão. E Jesus não me curou porque eu sou bom. Jesus não me curou porque eu sou especial ou melhor de que qualquer um dos irmãos. Muito pelo contrário, nós temos o mesmo valor para Ele. Ele não faz de fato acepção no tocante ao amor dele. Mas eu entendi que Ele quer me curar. E se você não sair de lá, Ele não vai te arrancar de lá. Você precisa decidir hoje parar de ficar aí remoendo isso tudo. Que você saia hoje daqui decidido a pôr um ponto nesse negócio na sua vida. Nesse problema que está te sugando, que rouba tuas forças. Que daqui a pouco você está na igreja, está bem, daqui a pouco você está com raiva de todo mundo. E quer sair, daí você está uma boa no casamento, 1000 maravilhas, daqui a pouco você quer quebrar o pescoço do seu marido. E daqui você está uma benção, daqui a pouco você quer dar um chute nos papagaios, nas crianças, no marido, na esposa. Se não tratar, você precisa tomar uma decisão. De sair desse lugar, de sair de Nazaré, de sair daquele ponto onde te feriu. Você já está com 60 anos e você ainda está remoendo o que aconteceu contigo quando você tinha 6 anos. Porque quanto a ferida acontece, mais novo você é, mais difícil é para tratar. E nós precisamos deixar o Espírito Santo, Ele é cavalheiro. Todo o amor está nele e Ele pode transformar o nosso coração, curar o nosso coração, mas Ele não vai fazer se nós não quisermos, se nós não permitirmos. Essas histórias que Deus faz sem você querer, isso é mentira. Você pode ter uma experiência com Deus sem você querer, mas depois você vai voltar para dentro do lixo de novo. Sabe, um dia a minha esposa falou assim: amor, você parece que não sente. Eu sinto. Mas é que eu entendi que quando Deus cura o nosso sentimento, é para que a gente viva uma vida plena, não os sentimentos dominando a nossa vida. Tem um irmãozinho, esses dias ele estava me abraçando, foi um culto de honra e despedida que a gente está indo para Campo Grande. E esse menino só me ameaçou de me matar, pastor. Umas 3 vezes só. E eu falava pro pessoal lá: não fica com raiva não, ele vai voltar. Ele está magoado porque ele me ama e eu não agi como ele queria. O pessoal dizia: esse senhor é doido. Quer ver? Ele voltou, chorou. Eu te amo. O senhor também te ama, mas você é sem vergonha. Está acabando com a sua vida, com a sua família. Porque o amor é verdadeiro. Entende? Nós precisamos deixar esse lugar. Segunda coisa que Jesus fez: Ele não deu ouvido para ninguém que falou contrário àquilo que Deus falou. Você está ouvindo quem? O seu pastor?
A igreja? O que os irmãos estão falando? Ou você está ouvindo lá o mundano dizer que vai dar tudo errado? O pastor fala, irmão, Deus vai fazer um milagre. Aí vai lá, ouve lá fora, ouve no jornal nacional. Aí vem, ai pastor. O que você está ouvindo? O que Deus falou a teu respeito? Entende? O que você está ouvindo? Por isso que Paulo diz aos Coríntios, as más conversações corrompem os bons costumes. O que você está ouvindo? Quem soma contigo? Outra coisa que Jesus fez aqui que me fascina. Ele foi cumprir o propósito dele. Você sabia que Deus te criou e pôs um propósito em você? Sabia disso? Você sabia que Ele não cria nada por acaso? Nada, nada. Ele cria e coloca um propósito específico, único. Cada um que está aqui é único. Cada um que está aqui. Pastor, mas eu estou vindo a primeira vez, o Senhor não me conhece, mas o que te criou eu conheço. E Ele pôs um propósito na sua vida. E é único. Agora, sabe qual é o nosso maior problema aqui? É que a gente tem facilidade de ouvir o que é contrário. As pessoas que falam mal. Aí Deus fala para ti que você é um mais que vencedor. Aí o teu vizinho fala assim, irmã, vizinho, cuidado que o ladrão está entrando nas casas aqui agora. Deu para dar ladrão. Aí você ouve o vizinho. É alguém que fala que o teu ministério não vai dar certo, que você não foi chamado, você ouve esse cara. Jesus não. Jesus não deu ouvido. Ele passou e foi cumprir o propósito dele. Qual era o propósito dele? Ele tinha acabado de falar. Ele falou, ele me ungiu. Se você não puder, presta atenção, se você não puder listar agora na sua mente pelo menos 10 coisas que Deus fala ao teu respeito, ao respeito do teu propósito, você tem um problema muito sério com feridas. Para aí, pensa aí. Aí eu sou salvo. Não, estou falando do teu propósito. Você tem que saber. Isso tem que ser mais forte. Agora o nosso problema, sabe qual é? É que a gente acha que convencendo as pessoas está tudo resolvido. É por isso que quando é para as pessoas a gente arruma, se veste legal, a gente dá o sorriso, mas quando está sozinho a gente tira a máscara. Deixa eu falar um negócio aqui, por causa do meu tempo. Eu quero entrar aqui. Você sabe quais são os nossos maiores problemas? Não são aqueles que estão à luz, que a gente está vendo. São exatamente aqueles que nós carregamos da nossa infância. Aqueles que nós carregamos da nossa vida antes de conhecer Jesus, porque nós não resolvemos ela. E nós temos que resolvê-la. E o problema ainda mais agravante para isso é que a maioria dos problemas nós não lembramos deles. O nosso corpo, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. O nosso corpo, toda a conjuntura nossa, ela trabalha para nos proteger. É o nosso sistema de defesa. Por exemplo, uma pessoa que ela tem muito mau hálito, eu não estou falando de alguém que fica com mau hálito por causa de uma garganta, uma pessoa que tem mau hálito constantemente, o cérebro dela sente o mau cheiro, porque está bem perto. Mas aí o cérebro, como uma medida de proteção que ele faz aquilo não incomodar e o cérebro não sente mais. Entendeu? Aí a pessoa está lá, irmão, quando ela abre a boca, só Jesus, mas ela não sente nada. Tá todo mundo assim. Ela não sente. A mesma coisa quem tem um CDCC lá, um negócio sério. O cara tá lá, irmão, sangue de Jesus tem poder. Tem gente que passa assim, até as moscas vai caindo morta. Mas ela não sente. Porque o cérebro dela entende que aquilo é ruim para ela e aí ele desliga. Você sabia que a mesma coisa acontece com nossos traumas? Com as nossas feridas? Por isso que tem muita gente que passou por um trauma, uma violência, ela esquece. Porque aquilo causa dor, aquela lembrança causa dor. E o que o cérebro faz? Ele apaga aquela situação. E joga para o subconsciente. O que é o subconsciente? Ele já está falando, ele não está na tua visão mental. Você não consegue enxergá-lo. Mas ele está lá dentro da tua mente, no subconsciente. É como se fosse uma salinha aqui, que tudo aquilo que causa dor, desconforto, você joga lá dentro dela. Entendeu?
Aí você vai jogando para lá para dentro do lixo. Mas com o tempo o que acontece? Se você tem um quarto lá na sua casa e você vai jogando lixo, com o tempo vai encher de animal peçonhento. Assim é a vida da pessoa. Ela não lembra, mas as evidências estão claras no comportamento dela. Ela é estúpida, ela é grosseira, ela não ama ninguém, ela está lá batendo nas pessoas. Um dia ela pensa de um jeito, um dia ela está dedicada, ela é crentona, no outro dia ela já não crê mais em nada. E por que isso acontece? Porque lá dentro dela, ela está cheia de feridas. Eu vou te contar uma historinha aqui bem rápido. Eu não conseguia lidar com meu pai. Eu conseguia lidar com a minha mãe muito bem. Conversava com ela horas e horas e horas. Mas com meu pai eu não conseguia. Eu sentia uma saudade, um desejo de beijá-lo, um desejo de abraçá-lo. Mas quando meu pai chegava na casa, que eu o via, a única coisa que a gente fazia: benção, pai, me dá um dinheiro aí, rua. E aquilo me incomodava, porque eu não conseguia desenvolver um relacionamento com meu pai. Nunca disse para meu pai que eu o amava e nem ele a mim. E eu falei um dia para minha esposa: meu bem, não consigo expressar o meu amor pelo meu pai. Eu estou perto dele, eu fico desestruturado, não consigo olhar nos olhos dele. E ela falou: pergunta para Deus. Então vamos perguntar para Deus. E aí nós sentamos na cama, eu e ela, demos a mão. E aí eu falei: Deus, me mostra qual é o problema. Por que eu não consigo amar o meu pai? Por que eu não consigo devotar o amor que eu dou para minha mãe, para os meus irmãos, para o meu pai? Irmãos, foi assim, ó. Eu lembrei, eu tinha mais ou menos uns 5 para 6 anos de idade. Eu lembrei claramente, perfeitamente. Meu pai sentado no garimpo, numa cantina que eles tinham do lado de dentro do balcão. Eu sentado lá de fora com a minha mãe e eu deitado nas pernas dela. E eles começaram uma discussão acerca da minha paternidade. E ele dizia que eu não era filho dele. E aquela discussão foi por horas. Por fim minha mãe falou assim: não é teu filho mesmo. Ele não é teu filho. É filho do fulano de tal. Eu não sabia que ela só estava concordando para acabar a discussão. E eu me lembro que mesmo fingindo que eu estava dormindo, eu me contorcia todo de dor. Chorei ali. Não aguentei aquela situação. Na hora que o Espírito Santo me trouxe, eu tive a mesma reação. Eu lembro que quando eu parei de chorar, que eu vim entender que no meu coração, eu nunca recebi o meu pai como meu pai, apesar de ser. Você entende como a ferida é burra? Ela prega peças. Até aquele ponto eu não conseguia amá-lo como pai. Entende isso? E eu não lembrava daquilo. Eu já tratei muitas pessoas com problema de homossexualidade. Muitos, centenas de casos. Boa parte deles não lembram quando foram violentados. Eu fiz um curso de batalha espiritual que dizia que se fosse consagrado, até hoje eu nunca vi se consumar a homossexualidade sem violência sexual. Nunca vi. Porque as feridas, elas fazem isso conosco, elas nos tiram do controle da nossa vida. Então você fica escravo. Você já viu um serial killer que não foi violentado? Busca a história de todo esse povo que você viu que são matadores. Você já leu a história de Hitler? Eu já li a história do Hitler todinha. Você sabe por que ele odiava judeu? O primeiro começou porque eles queriam roubar os judeus. Mas você sabe por que ele odiava tanto judeu? Porque ele tinha uma linhagem, um bisavô dele que era judeu. E ele não era puro. E ele era maltratado na escola. E ele era pisado como aconteceu com Jesus. Jesus, em vez de ser o Salvador, podia ser um Hitler. Então o inimigo não está brincando com a gente. Entende? E você que está aqui hoje, eu tenho certeza que não está por acaso. Talvez carregando uma dor que você nunca teve coragem de abrir com ninguém. Com ninguém. Porque é vergonha, é medo. Você se sente impotente, você se sente envergonhado, não gosta nem de lembrar. E agora o Espírito Santo está mexendo aí. Porque Ele te ama. Ele não quer mais você doente espiritualmente. Ele quer você completo, pleno. E as feridas têm o poder de nos limitar, nos afastar. Deixa eu te contar um caso da meninazinha. Ela chegou. Porque as feridas fazem isso aqui, ó.
Presta atenção, rapidinho. Se você é ferido, por exemplo, você é muito agredido fisicamente, você nunca mais tem equilíbrio e você não consegue mais imaginar e ver a violência do mesmo jeito. Você vai para um extremo, ou você se torna pior do que te trataram, ou você é um daqueles pacifistas malucos que tem por aí, que mata em nome da paz. E aí imagina só uma mocinha, uma criança, imagina uma menina, 4, 5, 6 anos, violentada sexualmente. A primeira coisa que acontece com ela é que ela começa a enxergar o sexo como violência e não mais como um ato natural. E nem como prazer. Se mistura tudo na cabeça dessa criança e ela começa a imaginar que violência é o sexo. E aí o que acontece? Elas vão para um extremo ou para outro. E uma boa parte delas vem para cá e começa a odiar os homens. A figura do homem, ela começa a odiar. Mas sabe qual é o papel da ferida na nossa vida? Ser um instrumento para nos moldar e nos transformar no agressor que nos feriu. Por isso que todo estuprador foi estuprado, todo agressor foi agredido. E aí o que acontece? Aí a menina vem para cá e diz assim: eu odeio o homem. Não conscientemente, porque está lá. E aí o que acontece? Só resta, e ela tem uma necessidade de amar e ser amada, então só resta mulheres. E ela diz: não, eu nasci assim, eu sou assim. Conversa furada. São centenas de casos que eu acho. E aí vem para a igreja às vezes com esse conceito, mas não tem coragem de falar para ninguém. Aí casa com um homem para tentar cumprir o papel evangélico, gospel. E ela está lá, mas ela não tratou a ferida. Ela está tentando compensar. E daqui quando ela está com 40 anos, 50 anos, ela deixa o marido para ficar com... Porque ela nunca recebeu o amor do marido. Eu estou contando a história de uma mulher que eu tratei. Aí quando não, ela vai para o outro extremo. Isso é um extremo. Toda ferida, ela te leva para 2 extremos, nunca para um só. Tem uma única razão. Aí quando não, vai para o outro extremo. Aí ela se sente, acha que ela vai ser vulgar. Ela começa a se punir e começa a sair com qualquer um. E vira uma mulher entregue ao sexo, mas não por prazer, mas como forma de punição. Eu estou usando o sexo, gente. Eu poderia usar qualquer outra coisa para comparar aqui. Você entende? E aí você não recebeu amor. Aí, ou você é aquela pessoa que... Assim eu não termino. Aí ela vira aquela pessoa, sabe, amorosa, legal com todo mundo. Já viu aquelas pessoas que nunca estão tristes? Elas estão legal demais. São os mais tristes. Ou então ela vira aquela pessoa introvertida, não se relaciona bem, não abraça ninguém. Você vai abraçá-la, eles fecham assim. Porque a ferida foi aqui, tem que tratar a ferida. Não adianta, os extremos não tratam, compensação não trata, afastamento não trata. Você tem que dizer: eu preciso de ajuda, Espírito Santo. Me ajuda. Eu tenho inveja. Desde que eu era criança, porque meu pai, ele dava os presentes para o meu irmão e não dava para mim. Aí você hoje é um cara que está aí e fala mal dos outros, não sabe por quê. É lá, tem que tratar lá. Passado mal resolvido, filho. Entende? E eu concluo isso aqui. Eu estava ajudando o menino e ele vivia tentando compensar. E eu confesso para vocês que eu achei que eu tinha conseguido ajudá-lo. E aí ele, depois de muitos anos, caiu de novo no pecado. E por que caiu? Porque não tratou. Eu vou contar um negócio aqui que o Espírito Santo está mandando eu contar, então eu vou contar para terminar com essa. Nem vou contar a história que eu ia contar. Eu me converti em 96. Cresci muito rápido na igreja. Dediquei a minha vida intensamente por jejuns, orações, busca pela presença de Deus. O resultado disso foi uma vida de muito poder, muito milagre. Só que eu me tornei muito insensível. E eu tratava as pessoas com aspereza, com dureza. Toda vez que alguém vinha me contar que caiu numa área de fraqueza, eu tratava as pessoas com muita dureza. Um belo dia eu estou vindo da minha casa para o trabalho. E uma menina, uma jovem, atravessou na frente da minha bicicleta, só pelada.
Até então eu era o santarrão, o puritano. Entrou um espírito imoral em mim. Comecei a ver pornografia, fiquei escravo desse trem. Alguns anos. Quase 2 anos, pouco. Mais ou menos. E eu me senti um lixo. Porque tudo que eu condenei, tudo que eu pequei, tudo que eu falei, eu me tornei. Um dia eu estava orando, o Espírito Santo falou assim: isso está dentro de ti. Por causa da tua infância. Por causa dessa situação que você viu. Eu não vou entrar em detalhes porque coloca a vida de pessoas que eu não quero expor. Você viu, você foi lá. Veja, pai, mãe que está aqui. Essas coisas são muito sérias. A maneira, o teu relacionamento, as palavras que você libera. Nós estamos encerrando um ano. Tem filhos com 40 e tantos anos, 50 e tantos anos, esperando que você libere eles espiritualmente. E eu me lembro que o Espírito Santo veio e falou assim para mim: você precisa se humilhar. E eu morrendo de vergonha, porque eu louvo muito a Deus pela minha esposa. Minha esposa é uma mulher de Deus. Em relação à minha vida com Deus, ela tem sido um instrumento de Deus. E eu lembro que quando a gente foi conversar sobre essas coisas, ela não gostou no início. Mas sabe quem Deus usou para me ajudar? Foi ela. Mas enquanto eu não abri tudo, eu não fui curado. Porque o cristão, ele encontra cura e força quando ele se dobra e se rende. Não é quando ele se autoafirma. Nós não temos mais reuniões para a gente se humilhar diante de Deus. É nessa hora que Deus trabalha. Porque não existe nada mais poderoso do que se humilhar. Um dia desse, já tem um tempinho aí, eu tive uma discussão com a minha esposa. Dizia: pastor, você discute? Pastor discute. E na hora que eu discuti com a Nádia, na frente do meu filho, foi um voto que eu falei com Deus: nunca mais eu fazia isso. Eu catei meu filho e falei: filho, bora ali no Comper? Bora, pai. Ele disse: senta aí no carro, vamos lá. Na hora que a gente saiu assim um pouquinho de casa, eu falei: filho, eu queria pedir perdão para o meu filho. Aí ele olhou para mim assim, ele disse: a mamãe é difícil, hein, pai? Eu falei: não é isso não, filho. É que aquela atitude que o papai teve lá atrás, eu não quero que nunca você tenha com a sua esposa. Eu estou errado. Eu falhei. Aí eu vi o olhinho dele assim: você me perdoa, filho? Ele passou a mão em mim: perdoa, pai. Eu disse: tá bom. Sabe por quê, gente? Essas coisas que estão aí, à medida que eu estou falando, precisa vir à luz. O diabo trabalha no que está escondido. Deus trabalha no que você traz à luz. Amém?